para esse momento tão glorioso que está para acontecer. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor. Senhor, vai movendo, Senhor. Vai fazendo esta obra, Senhor, que tu começou, Senhor. Aleluia, E eu sei Jesus. que tu vais terminar, tu vais completar, Senhor, no meio da tua igreja. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, ampara, Senhor. Oh, Senhor, sustenta. Oh, Senhor, guarda, cuida. Em nome do Senhor Jesus. Ajuda, Senhor. Aleluia. Ajuda, Senhor. Oh, Santo Deus. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã. Não deixe eles desvalecer. Dá-nos a tua unção. Não deixa, Senhor, eles se entregar, Senhor. Vem, Senhor, derramar. Mas fortalece-o, para que ele, Senhor, esteja de em pé, para que ele esteja na posição, Aleluia. a posição ao qual tu tens chamado para estar, Senhor. Por isso, Senhor, nosso clamor, Senhor, Vem fortalecer. para que tu fortaleça a tua igreja, para que tu levante, para que tu leve, para que tu, Senhor, coloque, Senhor amado, o ide em cada coração, para que tu use os teus vasos neste momento, Senhor, da igreja, para que a igreja, Senhor amado, esteja, Senhor, dentro daquilo que, Senhor, tu queres que ela esteja. Oh, meu Deus querido, alinha-nos, meu Senhor, alinha-nos, meu Senhor, naquilo, Senhor, que tu tens, naquilo que tu queres, meu Senhor, da tua igreja nos dias de hoje. E, Senhor, eu vou terminando a minha oração intercessória, Senhor. Aleluia, Jesus. Dentro do clamor que estamos, Senhor, é pelos propósitos da tua igreja. Os propósitos, Senhor, que tu tens para com essa igreja. Nos coloca todos nós, Senhor, dentro desses propósitos, meu Senhor. Sim, Para que o teu nome seja glorificado hoje e Aleluia, sempre. Senhor. Amém. Amém, igreja? Serei fiel ao meu Jesus. Você que pode ficar em pé, fique em pé, irmão. Aleluia, Jesus. Serei fiel ao meu Jesus. Serei fiel a uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia ao meu Jesus serei fiel. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja, intercedendo pelo teu povo, intercedendo, Senhor, pela família, intercedendo pelo despertamento, pelo avivamento, oh Senhor, intercedendo, Senhor, para um renovo espiritual na fé do crente, Jesus. Senhor, muito obrigado por essa terça-feira, em que, Senhor, uma parte da tua igreja está aqui nesse lugar, e a tua palavra diz, Senhor, que tu procura alguém que esteja na brecha, Senhor, e que tu possas encontrar irmãos e irmãs na brecha, clamando, buscando, intercedendo, para que a casa não venha cair, Senhor, para que a família não venha cair, para que o esposo não venha cair, para que a esposa não venha cair, Senhor, para que o filho não venha cair, Senhor, nos laços do adversário, Senhor. Então nos abençoa, Senhor, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança e fortalece o nosso amor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém. Em pé como você está, pegue a sua Bíblia, meu irmão, você que trouxe a sua Bíblia. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos.
capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, versículo de número 16 até o versículo de número 23. Capítulo 1, versículo 16 ao versículo 23. E você que gosta de ler, você me ajuda a ler com a voz bem alta, amém? Eu vou ler o primeiro versículo, e assim, quem sentir no coração com a voz bem alta, você pode nos ajudar na leitura, amém? Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. 18. 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar. Para quem não estava semana passada, está vindo hoje. Eu vou tentar colocar aqui para nós ver. Vamos ver se aparece ali. Está aparecendo. Irmãos, ali na página da igreja, que é essa página no Facebook, aqui parece do administrador, mas lá na página da igreja, bem aqui nesse menu lateral esquerdo aqui, tem aqui, ó, grupos, tá? Você quiser participar, você vai entrar ali em grupos. É um grupo fechado da igreja. Deveria ter entrado, mas não entrou. Vamos ver se entra agora. Está pensando um pouquinho, vamos ver aqui se eu consigo mudar aqui. Está conectado. O que está demorando um pouquinho? A internet da igreja não está muito boa hoje, não. Ver se eu pego essa aqui que é melhor. Vamos ver se no final da reunião ele volta essa bênção. Então vamos continuar aqui. Não vamos perder tempo, não. Pode resetar aí para nós o Wi-Fi, faz favor, Patrick. Para quem não estava semana passada, irmãos, eu vou passar aqui rapidamente.
Vamos ver se entra ali agora. Nosso estudo, só para nós nos localizarmos. Semana passada a gente falou sobre as Escrituras, demos um pouquinho da bibliografia que nós estamos usando, Teologia Sistemática de Horton, a Declaração de Fé da Igreja Assembleia de Deus, o livro Heróis da Fé, Teologia Sistemática Pentecostal. Falamos sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, sua origem divina, os autores, a nossa única regra de fé. A estrutura da Bíblia Sagrada, falando que ela levou 1.600 anos para ser escrita, 40 autores. Quem lembra disso? Todos lembram? Amém? Depois nós falamos sobre a classificação dos livros, lei, históricos, poéticos, proféticos, evangelhos, histórico, epístolas e a revelação. Falamos um pouquinho sobre propósito, vamos falar um pouquinho mais hoje sobre propósito. Falamos um pouquinho da revelação, sobre a espada do Espírito. E aqui eu não falei. Então aqui que eu só fiz aí o remember, tá? Aí eu até cheguei, não sei se eu cheguei a fazer um comentário, mas por exemplo, o nosso livro sagrado tem 66 livros. E o livro canônico da Igreja Católica tem mais 9 livros, se não me trai minha memória, né? Que são os chamados livros apócrifos ou pseudoepígrafos, tá? Então nós, que somos de uma vertente protestante, nós não reconhecemos a autoridade dos livros apócrifos e nem dos pseudoepígrafos. Por que eles são chamados, né, então, pelos católicos romanos, também alguns estudantes de teologia chamam eles de, como está escrito ali, deuterocanônicos, né? Antes de falar um pouquinho sobre isso, o que é um canon, então? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas por que a gente ouve falar assim, livro canônico? O que significa isso? A palavra canon, né, ela literalmente tem uma origem da tradição judaica, que é régua de medir. O original da palavra, lá na etimologia da palavra, significa régua de medir. Trazendo isso para a gente entender um pouco, bem simples, padrão de Deus. Pronto, mais fácil. Ou seja, aquilo que Deus padronizou. Por exemplo, você sabe que toda régua que existe uma régua padrão? Quem fabrica réguas, aquela de escola mesmo, dentro da fábrica existe um padrão. Por exemplo, ele fabrica 1000 réguas, ele pega lá 5, 6 amostras, leva para o laboratório, para ser comparada com a régua padrão. Então, a régua padrão, ela tem 1 metro exato, ela é de um metal, de preferência ou aço inox, ou, se é uma fábrica que tem um padrão maior ainda, titânio, que são metais que têm pouca dilatação. Então, 1 metro vai ser 1 metro exato. Então, se fabrica lá, tira as amostras e você coloca do lado, literalmente. A gente parece que vai usar lá informática, não, é do lado ali. E vai ter o aferidor. Quando se elegeu livros canônicos, o que você está dizendo com isso? Que esses livros passaram por um padrão, por uma régua de aferição. E então, dentro do padrão de Deus, olha que coisa linda, eles foram aceitos como palavra inspirada e genuína da parte de Deus. Entendeu agora quando a gente diz que um livro é canônico? É que ele passou pelo padrão. Então, nos nossos livros são 66. Né? O termo apócrifo, ele foi criado por Jerônimo, um dos pais da igreja, no 5º século, para designar basicamente antigos documentos que não passaram por esse padrão, que não foram aceitos como escrituras da tradição. A maioria dos pseudos livros, né, ou apócrifos, ou deuterocanônicos,
eles foram escritos, na sua maioria, entre o chamado período intertestamentário. O que quer dizer isso, pastor? Que foi aquele período final de Malaquias a João Batista. A gente pensa que é Mateus, né? Mas não, é aquele período interprofético, aonde parou a voz profética e reiniciou a voz profética. Tá? Eu também falava isso, né, que era Malaquias a Mateus. Não, não é Malaquias a Mateus, é do cessamento da voz profética de Malaquias ao reinício da voz que clama no deserto, que é João Batista. Então esses livros são escritos nesse período. Alguns têm histórias muito lindas, muito boas, outros contam a história de Israel, por exemplo. O livro de Macabeus 1 e 2 conta a revolta dos Macabeus contra a helenização da Terra Santa, a importação dos costumes gregos para dentro de Israel, os cultos gregos para dentro de Israel, e a luta, né, dos sacerdotes em buscar manter o padrão de Deus. O que acontece? Por que esses livros então não são aceitos, pastor? Então a palavra apócrifo significa escondido. E o grande problema deles é que eles apresentam muitos erros, tanto de datas como erros históricos, como também anacronismos. Além de ensinarem doutrinas falsas, práticas divergentes das escrituras inspiradas. Por exemplo, nos livros apócrifos você vai encontrar a famosa oração pelos mortos. Daí que surge a doutrina do culto do sétimo dia, em favor dos mortos. Não é o culto da igreja adventista, tá, irmãos? É que geralmente se realizam missas ou cultos nas igrejas tradicionais aos mortos. Batismo pelos mortos, quem já ouviu falar disso? Eu tive um parente que morreu, não se converteu, então eu vou me batizar por ele. Alguém já ouviu falar isso? Vai dizer que você nunca ouviu falar isso. Já, irmãos? Amém? Por exemplo, né, eu vou pagar uma missa lá para que ele passe bem pelo purgatório. Nunca ouviu falar isso, irmão? Então tá. Já ouviu falar isso, irmã? Bom, isso nasce desses livros apócrifos. Não nasce nem dos textos do Velho Testamento, nem dos textos do Novo Testamento. Nascem desses livros apócrifos. Amém? Não é o nosso foco do nosso estudo, tá, irmãos? Mas eu tenho o objetivo aqui de instigar você, né, a procurar também, buscar aí maiores informações. O pseudo-epígrafo, né, pseudo quer dizer, né, falso escrito, como se fosse legítimo, verdadeiro. São produzidos por autores anônimos, espúrios, né, ou seja, falsos, escondidos, obscuros, e atribuíram, né, indevidamente a autoria a profeta e apóstolo. Por exemplo, um dos mais famosos livros apócrifos que surgiu, acho que no ano de 2017 ou 2018, alguém lembra? Ninguém lembra, não? O Evangelho de Judas. O Evangelho de Judas fez sucesso, né? Deu origem até filmes, né? Dan Brown escreveu o Código da Vinci, né? Dizendo que Maria Madalena era esposa de Jesus. A History Channel produziu documentários em cima desse livro apócrifo, dizendo que a pintura de Da Vinci era mostrando que Maria Madalena estava ao lado de Jesus, que era sua esposa. Ninguém viu isso? Meu Jesus! Isso aí aconteceu aí, foi 2017, 2018, uma coisa assim, né, André? Mas não me lembro que data foi, mas acho que foi por aí, né? E foi toda aquele fusarca dizendo que, né, Maria Madalena seria o verdadeiro santo graal, né? E que ela teria gerado filhos de Jesus e nós teríamos super-humanos na terra. Isso é coisa para teoria da conspiração, né, irmão? Pseudo-apócrifos, né? Quem está entendendo, diga amém. Qual será que tem livros bons apócrifos, pastor? Tem, mas nós temos que ter muita estrutura já de fé, porque temos que ter o filtro do apóstolo Paulo. Nós podemos ver tudo, mas reter só o que é bom. Amém?
podem trazer confusão à nossa fé. Então aqui estão os livros que foram acrescentados aí: Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Sabedoria de Salomão, que por sinal esses dois são muito bons de ler. Sabedoria de Salomão. Eclesiástico é onde está escrito aquele texto que às vezes todo mundo prega como se estivesse na Bíblia, mas não está na Bíblia. Quem encontra um amigo encontra um tesouro. Não está na nossa Bíblia, está em Eclesiástico, tá? 13, se não me falha a memória. O livro de Eclesiástico também chamado de Siracide ou Ben-Sirá. Baruque, e também algumas adições em Esther e Daniel, onde normalmente se encontra ali os episódios de a história de Susana e Bel e Dragão. São chamados textos apócrifos, que se você pegar, por exemplo, uma Bíblia católica, você vai encontrar esses textos. Quem entendeu, diga amém. Por que eles não estão na nossa Bíblia, pastor? Vou repetir só para ficar guardado. Porque eles não passaram pela régua de medir. Entenderam agora? Erros de datas, erros de autoria, erros de locais, que não fecha com a narrativa. Tem um livro muito bom chamado também, livro apócrifo, não está no livro católico, mas é um livro apócrifo muito bom chamado Livro de Enoque, não sei se você já ouviu falar. Também chamado um livro muito interessante, mas não está no nosso canon. Irmãos, eu já vi pregador pregando como se estivesse na Bíblia. Eu posso usar um texto apócrifo na mensagem, pastor? Pode. Só você precisa citar a fonte. Você precisa deixar claro que aquilo não é uma doutrina bíblica. Você precisa deixar claro que aquilo não é um texto canônico. Ele pode servir como uma referência de costumes. Por exemplo, o livro de Enoque fala muito das relações familiares, muito interessante. Costumes da época, das quais o livro foi escrito, ou sobre a data que ele estava sendo escrito. Mas eu preciso citar, eu preciso dizer, irmãos, isso aqui não é uma doutrina teológica, não é uma doutrina cristã, não é uma doutrina pentecostal. Isso aqui é um livro apócrifo, é uma referência a um livro apócrifo. Quem entendeu, diga amém. Amém, irmãos? Senão você pode trazer confusão. Por que às vezes a gente ouve tanta coisa? Puxa, de onde é que o cara tirou isso? Na minha Bíblia eu não achei. É porque está num livro apócrifo. De onde é que o cara tirou isso? Na mensagem dele. Porque nós temos costume de muitas vezes falar as coisas, irmãos, e nós não somos o dono daquela informação. Então nós temos que falar de onde é que está saindo aquela informação. Não é feio dizer de quem é que escreveu aquilo, quem é que interpretou isso. Feio é não dizer. Aí a gente ouve às vezes as mensagens, pô, que revelação esse irmão teve, que revelamento. O irmão teve um revelamento forte, né? E não é revelamento, irmãos. Ele leu em algum lugar, só não está citando a fonte. Quem está entendendo, diga amém. Então é assim que tem que ser a coisa. Amém? Todo estudo que eu estou falando para vocês aqui, eu tirei daqueles livros. E pasme você, alguma coisa da Wikipédia. A Wikipédia também tem informação que é boa. Hoje está sendo aceita até em trabalhos acadêmicos, para você ter uma ideia, como fonte de consulta. Então, é importante dizer de onde é que você leu isso, onde é que você encontrou essa informação. Por exemplo, tem uma mensagem que eu vi muito maravilhosa, não sei se você já ouviu, sobre... Eu vou gastar um tempinho aqui para você entender como é importante a fonte. Quem já tinha ouvido falar que Bartimeu era filho de um general romano? E ele foi cegado dos 2 olhos por causa disso. Eu também já ouvi falar. Numa mensagem o pregador, meu irmão, me emocionei. Pensa numa mensagem bonita. Eu disse, de onde é que o cara tirou isso? E eu não achei até agora. Sabe onde é que eu achei? Na internet. Aí procurei a fonte do site da internet. Não existe. Encontrei todo o sermão do cara no site da internet. É errado isso? Não é errado, irmão. Pastor, eu posso pegar um sermão na internet? Pode, irmão. Você tem que dizer que pegou. E tem que consultar a fonte para ver se o cara lá escreveu alguma coisa. Às vezes a gente encontra estudos muito bons. Por exemplo, um site maravilhoso de estudos bíblicos, se
chama palavrapudente.com, é de batistas tradicionais. Eles dão pão em nós pentecostal até por dentro dos olhos, irmão, no site. Nos chamam de herege, tudo. Porque os batistas pensam que a gente é herege, o tradicional, né? Porque nós somos pentecostais. Está lá, é livre. Estudos muito bons, está lá. Eles são fenomenais no estudo bíblico. Amém? E eu aproveito muita coisa de lá. Por exemplo, no grupo ali que você pode entrar, eu postei lá, hoje, eu estava preparando os estudos de hoje, e postei o estudo da semana passada, e postei um vídeo do Dr. Rodrigo Silva. O Dr. Rodrigo Silva é hoje o maior especialista em arqueologia bíblica no nosso país, é um adventista. Eu aproveito muito dos vídeos dele, são maravilhosos, mas quando ele fala das doutrinas que eu não creio, eu digo, isso aqui já não me serve, e boto fora. Quem entendeu, diga amém. Entenderam, irmãos? Então, você tem que cuidar a fonte do seu estudo. Amém? Isso é importante. E aqui nós falamos então sobre isso. Depois nós falamos sobre uma ideiazinha do que Jesus representa em cada livro. Lembram-se disso? Amém. Então vamos lá para a nossa próxima etapa. Que maravilha, Jesus. Todo mundo sabendo tudo. E hoje a gente começa a conversar um pouquinho sobre pouca coisa. Meu Deus, fundamentos. O que é um fundamento, irmão? Fundamento é a base para você construir algo, né? Fundamento é aquilo que vai ser o alicerce da construção para que ela não caia, para que ela não rache. Sempre quando eu falo em fundamento, não sei se o Márcio vai lembrar, o Regis, mas acho que sim. Lá onde hoje reside o nosso querido presbítero Hélio, né, foi uma congregação nossa ali na Vila Pérez, e 22 de maio, e nós compramos ali aquele terreno, já tinha aquela casa, se adaptou, e nos fazia o culto. Quando nós começamos a perceber, começou a abrir uma rachadura pequenininha assim na parede. Daqui a pouco ela já estava desse tamanho, daqui a pouco ela já estava quase com meio metro, daqui a pouco acho que já passava uma pessoa pela parede, né, Regis? Não sei se o Regis lembra disso. Por quê? Porque simplesmente quando a pessoa foi construir a casa, ela botou uma persinta em cima do chão e construiu a casa, né? Botou uma viguinha em cima do chão e construiu a casa. Quando começou a trabalhar, os carros começaram a passar para a rua, né? Começou a trabalhar as paredes, a parede rachou de cima a baixo ali, e dava para enxergar quem passava ali por fora da casa. Sinal de um mau fundamento. Por que a gente precisa de fundamentos, irmãos? Porque fundamento alicerça toda a estrutura com a qual ela será construída. E ela vai suportar. Qual é a função dos fundamentos? Suportar carga. Interessante isso, né, irmãos? Amém? Então, para falar de fundamentos, vou começar falando de religião. Ah, não, pastor, eu não sou religioso. Quem já ouviu essa expressão? Colegas eu não sou religioso. Né? Já ouviram essa expressão? Sim ou não? Hoje está na modinha, né? Eu não sou religioso, eu sou de Cristo. Né? Eu sou de Jesus. Tipo assim, frase de efeito, né? Acho que ficou pouquinho. É bastante grande o texto, irmãos. Então eu vou mencionar algumas coisas e vai estar à disposição depois de vocês o texto na íntegra, tá? Mas, por exemplo, né? Historicamente, né, a etimologia da palavra religião vem dessa origem aqui, ó, religio. Quem usou essa expressão primeiro foi Cícero. Olha o ano que o camarada usou essa expressão. Jesus não era nem nascido, irmão. 45 a.C., e ele afirma ser relegere, ou reler, fazer uma releitura. Entendeu, irmãos? Amém? Isso significa, para Cícero, a palavra religião, sendo característica das pessoas religiosas prestarem muita atenção ao que se relaciona aos deuses, relendo as escrituras, relendo as informações.
Tem alguém que gosta de ler aqui bastante, irmão? Devora livros, devorador de livros. Lê muito, irmão. A média de leitura do brasileiro é 1 ponto alguma coisa por ano. Como lê o brasileiro, né, irmãos? Quem já leu um livro esse ano? Levanta a mão. Olha, meu Deus do céu. Jesus. Mana, já leu um livro também esse ano? Já, irmã? Não? Já leu um livro esse ano? Quantos? A importância de você ler, né, irmãos? A releitura é mais importante ainda. Quando você estuda, você faz releituras, muitas. Quem é acostumado a fazer concurso público aí, eu gosto de fazer concurso, eu faço prova, você está sempre relendo, porque você precisa realimentar. Por que a religião tem um tópico para Cícero isso? Porque ele realimenta o seu conhecimento da deidade. Aqui não tem nada a ver com o cristianismo, viu, irmãos? Tem a ver com o termo da palavra. Depois veio aqui, irmãos, um fenômeno, né? Lactâncio rejeita a interpretação de Cícero e afirma que o tempo é religare. Ou seja, religar, alimentando o que é um laço entre a pessoa que é piedosa. O que é o piedoso mesmo? O pastor já falou no culto aqui. O que é uma pessoa piedosa? Alguém que anda com Deus. Então, aí veio Agostinho. Esse aqui é um dos pais da igreja, né, de Hipona, um filósofo maravilhoso, no 4º século da nossa era, e ele afirma, né, de novo, né, religere ou reeleger. Ele tenta buscar essa reafirmação do reeleger, baseado nos escritos de Paulo, no qual Deus nos elege nele mesmo. Por que eles utilizam sempre o prefixo R? De novo, né? O R dizendo de novo, outra vez. Porque tudo tem uma relação com o homem caído, ou do afastamento dele da sua deidade. Então a religião busca trazer o indivíduo de volta à deidade. Aí Agostinho volta na sua interpretação, na obra que Vera Religione, ou Religione, e ele retoma a interpretação de Lactâncio, e utiliza novamente, entendendo que é religar sim. Quando você vai lá, faz o estudo, você vai ver que a etimologia da palavra do latim quer dizer religação com Deus. Pergunto para você, você é religioso sim ou não? Eu sou até o tutano, irmão. Eu sou ligado com Deus. Eu estou com Deus e não abro. As pessoas confundem religiosidade com a liturgia. Você entendeu a diferença? O grande problema é que hoje o pessoal lê pouco, então eles vão na onda, eles começam a surfar, não sabem o que estão falando. Eles querem dizer que a religião é a liturgia. Não é. Ah, não é as obras que salvam. Não, está certo, as obras não salvam mesmo. Quem salva é Jesus. A religião não salva mesmo, está certo. Mas você não pode dizer que isso é religião. Você não pode confundir a liturgia, que é condenada, com a religião. O que é a liturgia? O que é uma liturgia? Os irmãos sabem? Quem lembra o que é uma liturgia? Lembra? Pode falar, irmão. Fala. Quem lembra, fale. A ordem de fazer as coisas. Isso é uma liturgia. Por exemplo, qual era a liturgia do tabernáculo? Alguém lembra? Qual é a primeira coisa que você tinha que fazer no tabernáculo? Um sacerdote. O que ele fazia, irmãos? Ele imolava um cordeiro, um bode lá, sacrificava.
jogava aquele sangue do animalzinho numa bacia, se lavava na pia de bronze, depois ele voltava lá com as mãos e pés lavados, pegava aquela bacia, levava para dentro do santuário. Dentro do santuário ele pegava lá um pouquinho de incenso e jogava sobre o altar de incenso. Aí ele dizia: posso entrar, Senhor? Aí ele dizia: pode. Então ele entrava com aquela bacia com sangue, pegava o isopo, aspergia 7 vezes sobre os 4 cantos da arca, ali, isso é liturgia, a ordem de fazer as coisas. O grande problema de você confundir, então agora não precisa mais liturgia, pastor? Não, não é esse o problema. O problema é você confundir que a liturgia é o processo de salvação, e não o que a liturgia representa no processo de salvação. Porque Deus, irmãos, continua sendo um Deus de ordem. Deus é um Deus de regras. Ou você acha que Deus não é um Deus de regras? Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Em Gênesis: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Para que Deus fez isso? Porque a terra era sem forma e vazia, era um caos. O que Deus começou a fazer? O que Ele começou a fazer, irmãos? Começou a colocar ordem nas coisas. Deus é um Deus de regra. Está entendendo? Você não pode transformar a regra no meio. Ela não é o meio. Quem entendeu? Não é a liturgia que vai salvar você, não é a liturgia que vai aproximar você de Deus, não é a liturgia que vai levar você para o céu. Amém? Uma vez eu fui numa igreja, a primeira vez, eu estranhei tanto aquela igreja, porque era assim, irmãos, eu fui naquela igreja, fui convidado para pregar. O pastor chegou para mim e disse assim: você só está pregando aqui porque você foi muito bem recomendado. Eu disse: tá. Sentei no banco. Nós abrimos esse culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Passamos a 2 hinos da harpa. Lá, 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 lá. Palavra introdutória. Avisos. Convidamos o pregador. Aí ele falou bem baixinho assim: você tem meia hora para pregar. O culto começava às 19 horas, terminava 20h30. Ele passou, irmãos, pontualmente 8 horas, Neuci. E o culto termina 20h30. Eu disse: está bem, pastor. Aquele dia eu estava tão inspirado, irmão, não sei, eu estava feliz, então eu não estava nem aí. Quando chegou 8h25, ele puxou meu casaco. Eu disse: tá, fiz bobagem. Aí ele falou bem baixinho assim: o senhor pode ir até as 9 horas. Ganhei meia hora, irmãos. Que moral. Outra vez fui convidado de novo para pregar naquela igreja. Levei um casal comigo, de amigos. Fomos lá, chegamos, já conhecia como é que era a liturgia. Brincando com meu amigo, disse assim: o culto vai começar exatamente 19 horas, o pastor vai saudar, vai cantar 2 hinos da harpa, vai ter a palavra introdutória, vai ter os avisos e o pastor vai pregar. E ele olhou para mim assim: você está de brincadeira? Sério? Pá. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Passamos a 2 hinos da harpa, palavra introdutória, anúncios. Convidamos o pastor para pregar. Isso é liturgia. Quem entendeu, irmãos? Às vezes é bom, às vezes é chato. Para os mais antigos é maravilhoso, irmãos. Porque os mais antigos gostam daquela coisa bem regrada, bem certinha. É maravilhoso. Eu confesso para vocês que eu estou começando a ficar meio chato também. Eu gosto das coisas mais... Os jovens não, mano, gostam de festa, já gostam de novidade, assim por diante. É ou não é? Isso tem algum problema, irmãos? Eu estou condenando aquela liturgia? Não, não estou condenando. Eu não posso transformar ela num meio, numa ritualística de salvação. O grande problema é fazer esse balanço. Aí os mais modernos, aí quer dizer: né, eu não sou religioso, né, eu sou de Cristo. Bobagem, irmão. Pergunta para os irmãos lá que frequentaram a religião lá, como é que era. Não tinha uma liturgia lá? E aí do caboclo que não respeitasse a liturgia no culto, não é verdade, irmão Diego e a irmã Mariana? Já quebrava o pau, né?
Na igreja a gente não pode fazer isso, irmão. Dá vontade às vezes, mas não pode, tem que aguentar. Quem entendeu, diga amém. Então, a religião, irmãos, ela é o ato pela qual o homem busca a religação com a deidade, com a divindade. Nós achamos a religião mais poderosa de todos. Qual é? A nossa, além de nós já termos o instinto natural de buscar a deidade, o que ele fez? Ele veio e nos buscou. Entendeu a diferença da nossa religião para as demais? O nosso Deus veio atrás de nós. E onde é que está escrito isso, pastor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu isso? Então, além de nós já termos um desejo natural, que é do ser humano, de adorar algo, o próprio Deus buscou-nos, através de seu Filho Jesus. Vai estar lá, eu só vou ler aqui o que eu achei interessante, que é o primeiro ali, ó. O que é uma religião no dicionário nosso bom português? É a crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e o qual se deve respeito e obediência. Postura intelectual e moral que resulta dessa crença. E aí o 3 que eu acho muito interessante, que designa realmente o que é uma religião. É um sistema de doutrinas, de crenças, de práticas rituais, que é o quê? Liturgia. Amém? Próprias de um grupo social estabelecido segundo a determinada concepção da divindade e da sua relação com o homem, fé e culto. Quem entendeu, diga amém. Isso é a liturgia, é a prática, é a doutrina. Isso fazem o conjunto da religiosidade. Por exemplo, né? Por mais que qualquer igreja diga assim, nós não somos uma religião. Tem culto, irmão? Tem uma liturgia? Tem ritos? É religião. É impossível. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que vai se caracterizar como sendo uma verdadeira religião ou uma falsa religião? Bom, aí é o credo de cada um. Por exemplo, eu creio até o tutano que a minha fé, a minha religião é a verdadeira. A minha é verdadeira. Se a minha é verdadeira, pastor, o senhor vai ser preconceituoso? Não, irmão, não sou preconceituoso. É a minha opinião. E eu aqui não estou sendo anônimo ela, então a Constituição me dá total liberdade de expressar a minha opinião. As outras são falsas. Pastor, o senhor vai ser processado. Não vou não, irmão. A Constituição me dá total liberdade de opinião, liberdade de expressão, desde que eu não seja anônimo. Eu estou aqui e estou dizendo, a minha fé é verdadeira. Quem está entendendo? Amém? É assim que funciona. Então nós temos essa liberdade. Então isso é uma religião. Tipos de autoridade religiosa, vamos ver. Autoridade externa inclui origens autorizadas que se acham fora do indivíduo, usualmente classificadas em canônicas, que agora você já sabe o que é, teológicas e eclesiásticas. O que é uma autoridade canônica? É aquela que passou pelo padrão, pela régua de medir. Por exemplo, qual é a nossa autoridade canônica, irmãos? Quem tiver ela na mão, levanta aí, por favor. A Bíblia. Essa aí é a sua autoridade canônica. O que é uma autoridade teológica? É todas as doutrinas que envolvem a religião. Por exemplo, quais são só para dar alguns exemplos aqui para você. Quais são as nossas autoridades teológicas? A nossa crença na salvação,
a nossa crença no pecado, a nossa crença na eternidade, a nossa crença nos anjos, as doutrinas que balizam a nossa fé. A nossa doutrina, por exemplo, trinitária, que é a doutrina da Trindade. Nós cremos num Deus Pai, num Deus Filho, num Deus Espírito Santo. Então essa é a nossa autoridade teológica. É aquilo que nós temos por o conjunto de doutrinas de fé. Entenderam, irmãos? E a autoridade eclesiástica? Bom prazer, pastor Samuel. É o governo qual a religião, né, foi instituída. Por exemplo, da nossa igreja nós temos um governo eclesiástico. Qual é o governo eclesiástico nosso? Talvez você até não saiba, mas o nosso governo é presbitério. Ou seja, tem pastores, presbíteros, evangelistas e diáconos. Amém? O concílio desses ministros, né, toma resoluções aqui na igreja. Por exemplo, foi o nosso concílio de presbíteros que tomou a decisão. O que nós pensamos a respeito do divórcio? O Márcio deve estar lembrado. Nós temos uma resolução a respeito do divórcio. O que nós entendemos, como é que funciona o divórcio para crente, por exemplo. E foi uma resolução tomada pelo presbitério da igreja. Então é a nossa autoridade eclesiástica. Quem entendeu, diga amém. Amém, irmãos? Eu não vou falar todas, tem muitas, né? Mas vou falar basicamente dos protestantes, que é os sistemas teológicos protestantes, que é a nossa fé. Quem quiser pesquisar os outros, aí fica à vontade, né? Mas aqui que mais nos interessa, para depois nós entrarmos bem a fundo nos nossos assuntos, é dentro do protestantismo, que nasceu com a reforma lá, a partir do nosso irmão Lutero, surgiu vários sistemas ou tipos até mesmo de protestantismo. Então, dentro do protestantismo há vários sistemas teológicos. O exame de cada um deles ia ocupar muito tempo, então vou deixar aqui só para curiosidade, mas vou dar umas pinceladas. Então nós vamos examinar ali, por exemplo, dois que se destacam principalmente pós-reforma, que é o chamado sistema calvinista ou calvinismo e o arminismo, também chamado armínio. Então é os que mais hoje também, por isso que eu destaquei os dois, porque é os dois que mais hoje estão aí se falando na internet, né? Então houve quase que uma ressurreição aí do calvinismo, né, nesses últimos anos, né? Então só para a gente dar uma falada um pouquinho neles aqui. Então atualmente há muitos outros sistemas teológicos. Dentre esses, né, eu vou considerar aqui a teologia da libertação. Olha que interessante isso aqui, ó, né? O evangelicalismo. Você já ouviu falar nisso? Não é evangelismo, tá, irmãos? Evangelicalismo. Anota para procurar no Google que ele explica. E o pentecostalismo, que nós estamos mais familiarizados, né? Amém? Então, esses são os três mais considerados. O calvinismo, o seu nome se deve por causa de Calvino, né? Um teólogo reformador, francês, mas que trabalhou muito na Suíça. No século XIV, 1509 a 1564, e a doutrina central do calvinismo é que Deus é soberano em toda a sua criação. Então essa é a centralidade de Calvino, é que Deus é soberano, mas numa ideia não só de soberano, mas de soberano absoluto, tipo quase como é que se chamava o rei Luís XVI? Absolutista.
né? Ou seja, Deus decidiu e está decidido, como se Ele não mudasse de opinião nunca, né? Até uma vez na mensagem falei para os irmãos: será que Deus muda ou não muda? Aí citei 2 versículos bíblicos para vocês, ou 2 passagens bíblicas. Se não me trai a memória, um foi Isaías capítulo 39, e outro foi o livro de Jonas capítulo... O último capítulo é 4 ou é 3? Agora eu estou... É 4? Pena que o Manuel não está aí, né? O Manuel que lembra essas coisas, né? Mas alguém confira aí, lá no último capítulo de Jonas vai estar lá que Deus se arrependeu, né? E arrependimento não no sentido de tristeza, mas arrependimento no sentido de mudar de ideia mesmo. Porque a pregação de Jonas era bem clara. Qual era a pregação de Jonas para Nínive? Quem lembra? Quem lembra qual era a pregação de Jonas para Nínive? Era arrependa-se? Sim? Não. Qual era a pregação, irmãos? A única pregação de Jonas para Nínive era: em 40 dias Nínive vai ser subvertida. Ou seja, em 40 dias Nínive vai ser destruída. Ele não pregou arrependimento. Em nenhum momento Jonas pregou arrependimento. Mas a Bíblia diz que, caindo esta notícia no ouvido do rei, o rei apregou um jejum de toda a cidade e até mesmo dos animais. E Deus, olhando o arrependimento do rei, da cidade e até dos animais, o Senhor mudou o decreto. Deus muda ou não muda? Então, talvez aqui a gente já comece a entender que o calvinismo não é tão absolutista assim. Amém? Meu Deus, está muito pequeno aqui, acho que vou ler lá. Eu destaquei aqui, irmãos, as 5 teses principais do calvinismo. Tá? Então, o calvinismo de João Calvino, ele acreditava basicamente nessas 5 teses, que é o resumo da sua tese, que é a depravação total da raça humana, como resultado do pecado, está tão caída que nada podemos fazer para melhorar ou para sermos aceitos diante de Deus. Eu concordo plenamente com ele. A gente não consegue fazer nada, irmãos. O homem está no pecado. Amém? Você concorda com isso também? Concordo. Pastor, sou calvinista? Não. Mas não quer dizer que eu não posso concordar com o pensamento dele, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Segunda, a tese dele: eleição incondicional. O Deus soberano, na eternidade passada, escolheu alguns membros da raça humana para serem salvos, independentemente da aceitação de sua oferta, que tem como base sua graça e sua paixão. Aqui eu já não concordo com ele. O que ele está dizendo aqui nessa tese dele? Ele está dizendo que Deus, porque Ele é soberano, lembra lá do slide anterior? Ele já na eternidade dele, Ele disse assim: ó, o Neuci vai ser salvo, o Pablo não. O Avelino vai ser salvo, o Márcio não. O Paulo vai ser salvo, a Cris não. Você está entendendo? É isso basicamente que Calvino está dizendo aqui. Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Você entendeu por que eu não sou calvinista? Eu concordo com a primeira, mas não concordo com a segunda. Amém? Terceiro, expiação limitada. Deus enviou o seu Filho para prover a expiação somente por aqueles que Ele elegera. Ele está dizendo que Deus escolheu alguns e que Jesus só morreu por esses alguns. Você está entendendo o que Calvino está dizendo? Calvino está dizendo que Jesus não morreu por todo mundo. Morreu só por aqueles que Ele já elegeu. É isso que Calvino está dizendo. Ou seja, que a expiação é limitada, não é para todo mundo. Nem que eu queira. Não, mas eu quero aceitar Jesus. Deixa eu aceitar Jesus. Não pode.
O grande problema da tese de Calvino é que isso gerava e gera até nos nossos dias um grande problema. Como é que eu sei quem é eleito e quem não é? Então vamos todo mundo para a igreja. Algumas igrejas tradicionais, para você ter uma ideia, que eles não faziam, eles como são calvinistas, eles não faziam nem evangelismo, Márcio. Eles só abrem a porta da igreja porque eles entendem que quem vai se salvar entra pela porta da igreja. Então eu não preciso evangelizar. Eu não preciso pregar o evangelho, porque quem vai se salvar, Deus vai dar um jeito de você se salvar. O universo vai conspirar para que você seja salvo. Coisa boa, né, irmão? Ficar sentado em casa. Vá que eu seja eleito. E se eu não for, também não tenho o que fazer. Então vá que eu dê sorte. Quem está entendendo? Não é complicado de aceitar uma fé dessa, irmãos? Sim ou não? Difícil, não tem. E você não sabe, irmãos, que revolução isso tem feito na cabeça de muitos jovens que não param para pensar uma coisa simples como essa. Eu estou usando textos bíblicos aqui para refutar Calvino? Não, só estou usando lógica. Você está entendendo? Eu poderia usar inúmeros textos bíblicos aqui para refutar, mas eu quero que você, de uma forma muito simples, apenas pensando, só pense. Puxa, Deus não amou o mundo. Ué, então a gente começa, se você pensar, a gente já começa a refutar. Quarto, a graça é irresistível. Os eleitos não podem resistir à sua oferta generosa. O que ele está dizendo assim? Que a graça de Jesus, que morreu por aqueles que são eleitos, é irresistível, ele não consegue resistir, ele vai ter que ir para a igreja. Será que alguém consegue dizer não para Jesus, irmão? O que você acha? Sim ou não? Irmão, quantos convites eu faço aqui na igreja? Ô miserável, aceita Jesus? Quantos você vê vindo domingo de noite aqui na frente? Você pode ver que quem vem aceitando Jesus, o cara vem em lágrimas, quebrantado, ele quer se reconciliar, ele sentiu, agora está lá o outro lá, duro, seco. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Pode falar o que quiser, pregador. Não, é certo, tem ou não tem, irmão? Quem é que já convidou alguém para vir na igreja? Já? Sentou do seu lado na igreja? Aí você ali, e você narra, alguém já narrou culto para outra pessoa aqui na igreja? Para o visitante? Sentou do lado assim, o que o pastor está falando? Ah, o pastor está falando isso. Ah, o que significa isso que ele está falando? Ah, isso quer dizer isso. Ah, tá. Aí quando o pastor fala assim, alguém quer aceitar Jesus, e você fica aí, vai. Né? Você fica empurrando a pessoa, vai de uma vez. Mas para que eu vou aceitar esse Jesus? Né? Porque não é uma coisa fácil. Porque todo o ambiente espiritual trabalha contra a pessoa para ela não aceitar Jesus. E aí eu pergunto, é resistível ou não é? Você consegue resistir ou não consegue resistir? Agora eu vou usar um texto bíblico para refutar. A Bíblia diz que o coração contrito e quebrantado, o Senhor não resistirá. Quem é que resiste quem? Você está entendendo? Então, são teorias complicadas e você... Claro que aqui eu estou falando muito superficialmente, aqui é o resumo da teoria, mas você já está entendendo por onde é que ele vai. E por último, a perseverança dos santos, uma vez salvo... Essa aí já fiquei empolgado, irmãos. Aleluia! Glória. Então assim, perversão até o... perseverarão até o fim e receberão a realidade, a última da salvação, a vida eterna. Você entendeu aqui? Eu falei bem correndo, mas vou repetir que eu acho que a perseverança dos santos é uma vez salvo. Claro que Calvino não quis dizer assim, uma vez salvo, sempre salvo, que as pessoas usam. Tá? Você tem que ligar uma teoria a outra. Quem está entendendo? Ele está dizendo o quê? Que se você faz parte desse primeiro tópico aqui, do segundo tópico, da eleição incondicional,
todas as demais vão acontecer na sua vida. Por isso que ele disse, você foi salvo, é perseverança dos salvos, etc. Faz mal se você for adúltero, se você pecar, se você mentir, roubar. No final das contas, Deus vai dar um jeito de você ser salvo. Tá? Ele não está dizendo que uma vez salvo, sempre salvo. Tem um artigo muito bom sobre isso, até vou procurar postar para você depois sobre esse tema. E o Armínio? Quem era o Armínio? Alguém já ouviu falar de Armínio? Quem ouviu falar? Quem nunca ouviu falar, eu apresento para você. Eu podia ter botado as fotinhos deles, né, irmãos? Agora esqueci. Armínio, ele foi um teólogo holandês, é Arminius, também do século XIV, viveu até o século XV, discordou das doutrinas de Calvino, ou seja, quem escreveu primeiro foi Calvino, Armínio refutou, escrevendo as suas próprias teses, né? Ou contratese, sei lá eu, né? Argumentando que, primeiro, tendem a fazer de Deus o autor do pecado. Armínio dizia que Calvino atrelava a Deus a autoria do pecado, por ele ter escolhido na eternidade passada quem seria e não salvo. Ficou meio ruim meu português aqui, né, irmãos? Que coisa horrorosa. Vou reescrever isso aqui, tá, irmãos? Segundo, nega o livre-arbítrio do ser humano por declararem que ninguém pode resistir à graça de Deus. Então, as duas coisas principais que Armínio refuta é que naquela concepção, naquela visão, ele achava que Calvino dizia, não, então você está dizendo que Deus que é autor do pecado, porque se Deus escolhe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, né, então Deus está por trás de todo pecado. Segundo, que nessa concepção não existe livre-arbítrio. Eu sou um defensor do livre-arbítrio, mas eu entendi quando um pastor amigo meu, chamado Eduardo, ele não sabe se ele é arminiano ou se ele é calvinista, então é um grande problema. Mas ele me falou uma coisa que me fez pensar muito. Ele disse assim, ele me chama de Muca. Muca, o que é livre-arbítrio? Aí eu lá com as minhas concepções, não, livre-arbítrio é liberdade de escolha, decisão, poder de decidir, etc. Mas eu vou te dizer uma coisa, você não acha que livre-arbítrio é a liberdade do homem para optar pelo pecado? Porque aquilo que está certo, Deus já colocou. E aquilo deu um nó na minha cabeça, né, irmãos? Eu fiquei pensando, é verdade. Quem crê que Deus tem um propósito para as nossas vidas? Então aquilo que Deus tem por propósito, eu tenho escolha de cumprir ou não tenho escolha de cumprir, sim ou não? Então é a liberdade que eu tenho de escolher, né? E com relação ao pecado, mesma coisa, eu tenho a opção de pecar ou de obedecer à vontade de Deus que já está posta. Se nós entendemos que a revelação da Bíblia é a vontade de Deus na nossa vida, e tudo que está aqui eu devo cumprir, eu não sei se você está conseguindo entender o raciocínio que o pastor está fazendo. Estão conseguindo entender? Você até tem livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio seu vai ser para escolher não cumprir a vontade de Deus. Seria mais ou menos isso. Porque tudo que é bom e é perfeito já está na palavra de Deus. Então, se eu fizer aquilo que está na palavra de Deus, né, por escolha, né, essa é a maravilha do livre-arbítrio. É você não escolher por Deus. É isso. Só que Armínio achava que isso influenciava, né, no plano de salvação. Vamos tentar enxergar um pouquinho isso na teoria dele, tá? Então, os artigos chamados artigos de protesto, em 1610, ele escreve: a predestinação depende da maneira de a pessoa corresponder ao chamado da salvação, e é fundamental na presciência de Deus. O que é presciência, irmãos? Jesus amado, já passou da hora. Estou encerrando então. O que é presciência?
Palavra ciência, conhecimento, pré, o prefixo antes. Estou certo, professora Renita? Então, aquilo que vem antes. Então, conhecimento anterior, antecipado. Deus tem conhecimento de quem vai se salvar e não vai se salvar, sim ou não? Pastor, e a doutrina de Calvino como é que fica então? Que nó, né, irmãos? Misericredo. Isso é um mistério. Por quê? Porque se nós dependemos, né, de corresponder ao chamado de Deus na teoria de Armínio, então quer dizer que nós temos que abrir a porta do coração e receber o Senhor com alegria. Por que eu faço aqui agora, irmãos, por favor, não é doutrina bíblica, não faz parte da doutrina pentecostal, não é livro apócrifo, tá? É opinião do pastor Samuel. Todo mundo entendeu? Por favor, não saia daí dizendo que o pastor Samuel é herege. Tá bom? Sim ou não? Entendeu o que eu falei, irmãos? Por favor, senão você vai sair. O pastor Samuel está criando uma terceira doutrina, o arminianismo, calvinismo e samuelismo. Né? Por favor, não é isso. Mas eu também tenho direito de pensar, você também tem direito de pensar. Bom, eu li em Jonas e li em Isaías 39 que Deus decreta a final de duas coisas. Primeiro, da vida do rei e destruição de Nínive. Sim ou não? Presciência de Deus dizia o que para ele? Que o Ezequias ia morrer e que Nínive estava destruída. Sim ou não? O que mudou aí no meio do caminho? Essa foi boa, né? Isso, que fez mudar no meio do caminho? A decisão. Então, apesar de Deus ter, aqui agora é o pastor Samuel, tá? Não é o samuelismo, tá? Mas é um pensamento do pastor Samuel que a palavra de Deus está me dando para mim poder entender isso nas teologias pentecostais também. Quer dizer o quê? Uma atitude minha, um arrependimento, um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não resiste e eu posso mudar a presciência já estabelecida. Sim ou não? O que você acha disso? Talvez sim? Sim ou não, irmãos? Difícil, né? É difícil até de dizer sim. Mas nos faz pensar, eu não estou afirmando, isso não é uma doutrina, por favor. Mas Deus mudou. Então talvez isso pode acontecer quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque pela presciência de Deus, toda alma que pecar certamente morrerá, ela já está condenada ao juízo, todos são pecadores, destituídos estão da glória de Deus, ou seja, está todo mundo no inferno. A presciência de Deus diz isso ou não? E quando você se arrepende? Entenderam aqui? Posso terminar esses dois pontinhos aqui, irmãos, rapidinho? Cristo morreu em prol de toda a pessoa. Isso aqui, irmãos, eu concordo plenamente com ele. Ele morreu por todo mundo. O desejo de Deus, diz o apóstolo Paulo, que é que todos venham ao conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todos sejam salvos. Terceiro, a pessoa não tem capacidade de crer, ela precisa da graça de Deus. Então o que nos leva a crer? Quem é que convence você do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Não é João que diz isso? E ele vos ensinará todas as coisas. Quem lembra aqui o dia que aceitou Jesus? Você lembra, Cleusa? Vamos combinar o seguinte, me lembre na terça-feira que vem, eu gostaria de dar uns minutinhos para você contar a sua experiência de aceitar Jesus. Como é que aconteceu esse processo? Né? Bem rapidinho, quando você estava ouvindo a palavra, o que aconteceu quando você ouvia a palavra? Pode ser? Amém? Vamos combinar isso na semana que vem? E quarto, a graça pode ser resistida. Eu concordo com ele. Você pode resistir a Deus. Amém? Tinha um camarada que incomodava tanto o apóstolo Paulo. Se você não leu isso na Bíblia, eu não lembro aqui o texto da referência, mas eu lembro sempre o texto,
que ele incomodava tanto o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo disse assim: eu vou entregar o corpo desse cara para o capeta, para que vá que a alma seja salva, de tão endemoniado que o cara era, irmão. Tinha um outro cara chamado Alexandre Latueiro, ele dizia: esse cara me incomoda até a alma, esse camarada é um filho do diabo. Ou seja, ele já sabia que o cara estava no inferno, irmão. Por quê? Por causa do testemunho, da decisão da pessoa. Amém? Semana que vem a gente fala muito mais sobre isso. E se todos regenerados perseverarão, é questão que exige aí, diz Armínio, mais investigação. Ou seja, ele não tem certeza, ele não diz que sim nem que não, que se você foi salvo, você vai permanecer com a salvação. Irmão, nós cremos que você, ao aceitar Jesus, você se torna um salvo, mas se você pecar, você perde a salvação. Por quê? Eu posso citar vários textos bíblicos, mas vou citar só um: no céu não entra pecado. Paulo diz em Romanos capítulo 6, permaneceremos no pecado, a fim de que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Não tem como você estar na graça e estar no pecado. Amém?